As crianças são bênção do Senhor na nossa vida e o Senhor sempre fala ao coração delas, assim também como tem falado ao nosso coração. Deus quer que nós tenhamos uma postura diante dele como crianças, no sentido da nossa abertura para aprender. A criança, ela aprende, ela ouve. Às vezes ela ouve mais, do que a gente imagina. Às vezes ela está fazendo uma atividade, mas ela consegue ouvir, perceber o ambiente ao redor. E agora temos que ser como crianças diante do Senhor, aprendendo aquilo que Ele quer nos falar. Queridos, nós vamos ler o texto hoje do Salmo 127. Este que é um salmo muito conhecido, até chamado de Salmo da Família, um salmo que é bastante fundamental, se a gente pode usar essa redundância, em relação à família. Mas não só em relação à família. Ele abarca a nossa vida como um todo. E eu quero que você perceba esta mensagem, a importância dela na sua vida. E a exortação que ela traz para nós. Porque não é um salmo bonitinho para colocar assim como enfeite num quadrinho na sua casa. Alguma coisa que parece espantar os problemas. Não, é um salmo que precisa ser vivido na sua integralidade da nossa vida. Diz assim o texto: se o Senhor, começa assim, cântico de romagem de Salomão, isso é parte do texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Dá-nos, Senhor, a tua instrução aos nossos corações neste momento. E perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos de acordo com a tua vontade, expressa na tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Queridos, não é novidade dizer que a família passa por uma séria crise nos nossos dias. Na verdade, desde que o mundo é mundo. Imagine os dias antes do dilúvio, seriam muito semelhantes aos nossos, porque o problema é sempre o mesmo. O problema é o coração, o problema é a nossa revolta contra Deus, o desejo de se viver de uma forma independente de Deus, autônoma. O homem quer ser autônomo, criar a sua própria forma de viver, de se ver como identidade, inclusive a própria identidade do que se chama de família. Mas nós vivemos em tempos estranhos, em que o termo família tem sido usado para definir qualquer coisa com qualquer coisa. Uma pessoa e o seu pet chama-se família. E outras combinações que não poderíamos nem mencionar. O ser humano, de fato, tem perdido cada vez mais a sua identidade. E isso tem gerado uma crise, e uma crise muito séria. Os resultados são computados, são estatísticos. O IBGE, em 2024, março de 2024, soltou uma estatística dizendo que, de 2021 para 2022, houve um aumento de 8,6% no número de divórcios. Em 2021, cerca de 386 mil brasileiros se divorciaram, e no ano 2022 já foram 420 mil. Isto é um salto espantoso, pensando que é apenas de um ano para o outro, não é uma década. Então, você pode imaginar o quanto isso tem crescido ainda mais até 2025. E entenda que, cada vez mais, o período entre o casamento no cartório e a separação, ele tem sido cada vez mais curto. São realidades que encontramos na nossa sociedade brasileira. Junto com isso, é claro, crianças, jovens,
que sofrem, que não conhecem, muitas vezes, os seus pais, ou aquilo que a gente chama, né, órfãos de pais vivos. Os pais estão lá, mas vivem para fora, e os filhos não têm orientação, não têm referencial. Nisso nós vemos os problemas que acontecem e são vivenciados, especialmente pelos professores. Temos algumas professoras aqui que vivenciam alunos com problema de automutilação, né, tentativas de suicídio, crianças totalmente descontroladas. A gente chama isso de síndrome disso, daquilo outro, mas, em grande parte, isso é problema simples de entender, que é a fragmentação da família. Não existe uma estrutura familiar. Crianças que fazem muito barulho, querem chamar a atenção porque simplesmente estão carentes. Elas não sabem o que é o amor. Existe cada vez mais uma precocidade na questão da sexualidade. Crianças hoje já começam a sua vida sexual, nem entendem de vida, mas já começam a ter as suas experiências, e muitas vezes experiências homossexuais, porque nem sabem o que elas são efetivamente. Isso tem sido ensinado. O risco e os ensinamentos não estão apenas fora de casa, não é? Como se você pudesse proteger os seus filhos fechando as portas e trancando-os, mas, através da internet, o mundo adentra a casa das pessoas e a cabeça dessas crianças, jovens, adolescentes, se infiltram neles e causam verdadeiras tragédias, verdadeiros desastres. Coisas inusitadas têm acontecido nos nossos dias, como um caso de um americano, garoto, que se suicidou depois de uma conversa prolongada com uma inteligência artificial. Né? Coisas que a gente só imaginaria em filmes de ficção científica, e estão acontecendo. A gente só não vê essa realidade de uma forma mais aguda porque ela é escondida de nós, porque a nossa sociedade tem, através das redes sociais, mascarado. E é exatamente isso que a rede social faz, né? Ela apresenta uma realidade que não existe, ela é apenas na fotografia. Ouvindo uma psicóloga falando sobre o aumento do número de divórcios, ela atribui isso justamente às redes sociais, dizendo que as pessoas estão tentando basear o conceito de felicidade naquilo que elas veem dos outros. Então, elas veem um casal bonito, sarado, viajando o mundo todo, né, lindos ali, apresentáveis, tirando selfie em todos os lugares. Ela diz, é isso a vida que eu esperava. Só que com esse traste que está do meu lado, não tenho vivido essa felicidade. Essa pessoa que só me cobra isso, aquilo. E as pessoas não estão preparadas para o casamento, porque elas nem sabem o que é isso. Elas não têm a menor ideia. E é claro que isso vai conduzindo um desastre após outro desastre. A Bíblia nos traz aquele versículo, né, que um abismo chama outro abismo. Então, um problema conjugal, filhos que nascem e o problema mal resolvido vai levando adiante. Esses filhos não têm referência, acabam fazendo os mesmos erros que os pais e levando adiante geração após geração. É um desastre, é uma tragédia. E isso não é uma realidade apenas brasileira. É uma realidade mundial. Todos os cantos têm sido afetados por isto. Então, este problema, é importante que nós entendamos, não atinge apenas o lado de fora da igreja. Não é um problema da qual nós estamos blindados. Existem problemas dentro da igreja. E é provável que pessoas aqui estejam passando por problemas. E se você está passando por um desses problemas, entenda primeiramente que você é parte dessa realidade. Talvez você seja diferente no seu conhecimento, mas você vivencia também o mesmo tipo de dificuldade nos relacionamentos, o mesmo tipo de sofrimento, mas o que nós queremos mostrar pela palavra é que a Bíblia nos dá soluções totalmente diferentes do mundo, que ela apresenta a direção que nós, como igreja, precisamos para que os nossos casamentos e as nossas famílias não apenas sejam fortes, né, mas elas sobrevivam, de fato, num mundo que é terrível, assustador, em todos os níveis. Eu tenho certeza que os pais, né, dessas crianças que estão aqui, eles temem muito
a realidade desse mundo. O que vai acontecer com essa criança quando ela for exposta lá na frente? Porque ela continuará criança, né? De 30 anos de idade, vai ser ainda criança. Mas quando ela for exposta a esse mundo sem a proteção, né? Sem eu estar ali do lado dela para dizer esse não, esse sim, cuidado e tal, e depender tão somente da percepção e do coração dela. Bom, tudo isso a palavra de Deus vai nos orientar, vai nos ajudar, vai nos direcionar, vai nos exortar. Todos nós precisamos ser exortados, porque aqui, né, o primeiro que não pecou, né, ou não peca, que atire a primeira pedra, né, e não há, de fato, como fazê-lo, porque todos nós, de fato, falhamos e precisamos da correção de Deus. Mas então, vamos começar com esse texto, parte dele, porque nós vamos ver mais os versículos 1 e 2. Nós vamos procurar enfatizar aqui os 2 primeiros versículos e deixar a herança do Senhor para depois. E eu quero que nós compreendamos o quanto esse texto é aplicável para a nossa vida. Vamos ler de novo, já que são 2 versículos, a gente pode ler o texto, todos juntos? Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. Queridos, esse salmo, ele é parte uma divisão do salmo chamado de canção dos degraus, ou da peregrinação, né? Em que o povo de Deus, quando ia a Jerusalém, cantava esses salmos. Você tem partido do salmo de número 120, né? Os cânticos de romagem, que você mais conhece, talvez seja o 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, enquanto o povo ia à casa do Senhor, eles cantavam. Veja aí o ato de adoração, a preparação, tudo isso envolvido no sentimento, né, no coração do povo que pertencia ao Senhor. E entre as músicas cantadas, você tem esses salmos, o Salmo 127, o Salmo 128, que têm algo em comum. Ambos falam acerca da família e parecem apresentar estágios da vida familiar. O primeiro, 127, apresenta ali os filhos, né, e depois você vê no 128 esses filhos crescendo, a roda da mesa, e no final você tem o chamado ninho vazio, né, o momento que os filhos se vão e você fica. Então, você tem aqui esse ciclo da vida e o quanto ele como ele é apresentado, né, por Deus, pelo Senhor. Entenda uma coisa importante, que é a família. Para Deus, a família é algo grandemente importante, está no centro do seu propósito. Tudo que Deus pretendeu fazer na história da humanidade envolve família. Isso está desde o Gênesis, quando Deus forma o primeiro casal e, portanto, a primeira família. É Deus quem realiza aquele casamento, levando Eva até Adão, feita a partir da sua costela. E Deus, então, leva Eva e apresenta a Adão, e ali acontece o casamento com a presença de Deus, e eles não são felizes para sempre, porque no capítulo 3 há o pecado. Depois disso vem os seus filhos, é a primeira tragédia, um filho matando um irmão, matando outro irmão. Mas ali você tem a primeira família. Depois, note que lá em Gênesis, no capítulo 6, ocorre o dilúvio, e Deus separa novamente uma família. O homem, Noé, a esposa e os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles estavam ali separados para reiniciar a raça humana a partir do dilúvio. E quem entra na arca são Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as suas mulheres, esposas, porque seriam elas, né, as mães, as novas Evas, elas que dariam novamente continuidade à raça humana. Depois, quando Deus faz uma aliança para a formação do seu povo, ele escolhe Abraão, e Abraão, juntamente com Sara, com um problema, ela era estéril, como poderia dar continuidade a esta história? Deus faz o milagre, ela tem um filho, e a partir desse filho você tem todos os patriarcas, tudo envolvendo família, tudo Deus voltando os seus olhos para a família.
Assim como no Antigo Testamento há muitas passagens falando da família. Depois você tem, poderemos ressaltar, a família talvez mais importante do Novo Testamento. Deus reúne José e Maria, e eles nem eram casados ainda, para que Maria fosse uma mulher virgem, como Deus queria que o seu filho nascesse de uma mulher virgem. E ela, antes de casar, então vem a ficar grávida do Senhor Jesus. Em seguida se casam, e Jesus é cuidado por uma família. E assim, Deus tem um olhar bastante voltado, assim, de uma forma muito interessada, vamos chamar assim, para a família. Ele quer preservar a família. E na contrapartida, na contramão disto, nós sabemos que o diabo tem todas as suas setas inflamadas, voltadas contra a família, para desfigurar a família, para tentar destruí-la em todos os níveis, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, destruir o conceito de família, tudo que ele puder fazer para extinguir a raça humana a partir da extinção da própria ideia de família, ele fará. E nós vemos isto, basta abrir as notícias que veremos o quanto isso está, esse processo, né, está em voga nos nossos dias. Então, queremos olhar para a família e aprender o que o texto quer nos dizer. Mas este texto, do Salmo 127, antes de falar de família, ele quer nos falar de outra coisa. Porque é um texto que é mais abrangente do que família. Olhe novamente o texto, e ele diz assim, que se o Senhor, há uma condicional no texto, se o Senhor não fizer isto, se o Senhor não fizer aquilo, o que você tentou fazer, naquele sentido, será inútil. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, fazer tudo que você tem direito, com zelo, com força, com dedicação, com compromisso, buscando ali o objetivo, no caminho certo, mas se o Senhor não estiver adiante, se Deus não fizer isto, será tudo inútil. Eu quero que você note esta palavra, inútil. É uma palavra forte. Imagine você trabalhar, e no final, aquilo foi inútil. Quando é que uma coisa é inútil? É quando não gera o resultado que você esperava. Você lutou, e no final não deu nada. Isso é inútil. Ou você simplesmente está nadando, remando contra a maré. Né? Assim, nadando no rio, que o rio está puxando e você não sai do lugar. Aquilo é inútil. Um esforço, um tempo, uma dedicação inúteis. É uma coisa triste, porque mostra que perdeu-se o sentido do que se está fazendo. Queridos, isso deve ser aplicado para a nossa vida num sentido amplo. Veja que a nossa vida, ela pode ser útil ou pode ser inútil. A nossa vida, não só o que fazemos, mas a vida em si, ela pode ser útil ou ela pode ser inútil. Pense numa caixa de papelão. Uma caixa de papelão. Se você estivesse vendo uma caixa de papelão cheia de nomes escritos, né, de algum produto, mas essa caixa de papelão, ela não tem fundo. Ela não tem fundo. Você olha aqui, ela não tem fundo. Para que serve esta caixa de papelão? Você dirá, é uma caixa de papelão. Mas ela é inútil, porque eu não consigo usá-la como caixa de papelão. Agora, pense no ser humano. O ser humano, ele foi criado com um propósito. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele os fez para que homem e mulher fossem, tudo aquilo que ele fizesse, né, a sua vida fosse para a sua glória, para a glória de Deus. Deus fez céus, terra, mar, os céus proclamam a glória de Deus. Nós devemos proclamar com a nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus. Se nós não quisermos viver para a glória de Deus, razão pela qual nós fomos feitos, nós somos como essa caixa de papelão sem fundo. Nós somos inúteis. Nós inutilizamos a nossa própria vida. Se o ser humano não vive para Deus, inútil ele é. Isso é muito forte, mas é uma verdade. Veja, eu não estou dizendo que o ser humano sem Deus, que não vive para Deus, ele não tenha valor.
ele tem valor. Todo ser humano tem valor intrínseco, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. Todos nós carregamos imagem e semelhança de Deus. É por isso que não temos o direito de tirar a vida de ninguém, porque atentamos contra o autor da própria vida. Mesmo um bandido, um assassino do pior tipo, a vida dele tem valor intrínseco. Ele deve ser preservado. Claro, deve pagar pelos seus crimes e diante de Deus. Mas a vida dele tem valor e deve ser preservada. Devemos tratá-lo com humanidade. Esta pessoa precisa ser preservada. Um corpo humano morto não pode ser tratado como nada. Ele precisa também ser honrado como tal, porque mesmo o corpo humano tem valor por ser feito, ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Mas esse bandido, ele tornou a sua vida inútil e possivelmente tenha inutilizado outras vidas também pela sua maldade. Mas veja, nós temos a oportunidade de termos uma vida útil, e a única forma é usando-a para a glória de Deus ou inutilizá-la usando para o nosso próprio propósito. Continuará sendo valorosa como vida, mas sendo jogada fora como uma caixa sem fundo. E o que o texto está nos dizendo? Ele está dizendo que toda a nossa tentativa, toda a nossa atividade, não é só casa, mas qualquer atividade que é feita, que é feita sem o propósito correto, que é glorificar a Deus, então esse propósito é inútil em si. Se você faz o seu trabalho para juntar dinheiro, para viajar, todas as coisas são legítimas, são maravilhosas, mas se Deus não está nesse projeto, então ele é inútil em si, porque não serve para glorificar a Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, fazei algumas coisas. Fazei qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você tenta achar alguma exceção a isto, você está inutilizando esta ação. Então, tudo que nós fazemos deve ser para Deus. Porque a outra coisa que o texto reconhece é que, na verdade, tudo que nós fazemos é por meio de Deus. Nada fazemos sem Deus. A menor medida do que fazemos, Deus está lá. Intrinsecamente em cada coisa, na nossa respiração, Deus está presente. O apóstolo Paulo, quando quer falar acerca de Cristo, ele começa lá no Areópago, diante de gregos ali, e ele quer falar de Cristo, mas aí ele começa estabelecendo o contato com os deuses daquela região, e ele acha ali um Deus desconhecido, e ele começa a falar desse Deus desconhecido, tentando procurar um contato com o Deus verdadeiro. E acerca desse Deus verdadeiro, ele diz, ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, porque ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí, no versículo 28, ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O que o Salmo 127 quer nos ensinar é exatamente a necessidade de reconhecermos que nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que nós fazemos, se Deus não quiser que aquilo dê certo, não dará certo. Se Deus não edificar a casa, não adianta você chamar o pedreiro, chamar quem você quiser, engenheiro, arquiteto, isso não vai acontecer. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode fazer um curso de armamento, você pode carregar um AR-15 no seu carro, mas um ladrão pode te assaltar se esta for a vontade de Deus. Se Deus não quiser usar da sua misericórdia e colocar os anjos de Deus que nos guardam, você será assaltado com a AR-15, a sua comitiva de seguranças e tudo mais. Então, o que o texto salienta? A nossa total dependência de Deus.
O ímpio, que é esta caixa de papelão sem fundo, ele não reconhece Deus na sua vida. Ele não reconhece que tudo que ele faz depende de Deus. Ele não acorda de manhã e agradece, Senhor, obrigado por esse pão à mesa, obrigado pelo café, na hora da refeição. Ele não agradece, porque ele não vê Deus nestas coisas. Mas o texto está dizendo, se o Senhor não tivesse feito nascer o triguinho lá atrás, você não estaria comendo esse pãozinho à sua mesa. Mas nós reconhecemos. Então, é um texto que é uma medida de sanidade. Queridos, a palavra de Deus é uma medida de sanidade. E nós precisamos tomar doses de sanidade todo dia. Porque você não precisa ser infectado pelas mentiras do mundo. O mundo não é o nosso pior adversário. Quem é o nosso pior adversário? É o nosso coração. A palavra diz, né? Jeremias, Jesus fala também que do coração procedem os maus desígnios. A gente é um ser contaminado, que só precisa deixar o coração ficar solto, né? Assim, sem o devido vigiar, né, do coração, e o coração já planta isso na sua cabeça. E como isso vai acontecendo? É muito sutil, porque você pode ter esse versículo na sua cabeça, você pode ter memorizado, mas será que você tem vivido? E como é que eu sei se eu tenho ou não vivido? É quando eu passo a orar, buscar a Deus, dizendo, Senhor, hoje eu preciso de Ti. Hoje eu tenho reunião, hoje eu tenho trabalho, hoje eu tenho que ir para o trabalho, hoje eu tenho que deixar a filha na escola, hoje eu tenho isso, aquilo, e eu preciso de Ti. É o nosso reconhecimento de que, se o Senhor não for adiante, eu serei frustrado nas minhas ações. Eu preciso da bênção de Deus. Senhor, eu preciso da Tua bênção. Quando há o casamento, né, e o texto pode nos remeter à noção do casamento, nós gostamos daquela celebração na igreja, pedindo a bênção de Deus, não é assim? A gente fala, vim pedir a bênção de Deus. Esta bênção, ela não pode ser uma cerimônia apenas num dia, ela tem que ser diária. A gente tem que todo dia pedir a bênção de Deus. No Nordeste pede-se a bênção do pai, né? E da mãe, né, Vanilda? Mas nós temos que pedir a bênção do Senhor para aquilo que nós devemos fazer. Então, cuidado, porque a arrogância, a soberba, ela está instalada dentro do nosso coração. Eu e você somos soberbos por natureza do nosso pecado. Eu e você somos arrogantes. E isso se manifesta toda vez que a gente começa a andar no automático, que a gente não pensa em Deus, que a gente não busca a Deus, que a gente não agradece a Deus, que a gente não pede sabedoria a Deus. Nós temos um coração assim que vai naturalmente se afastando de Deus. Então o texto está dizendo, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, se o Senhor não guardar a cidade, não adianta você botar fechadura, não adianta você botar negócio lá, controle no celular para os seus filhos, porque vai entrar neles de algum jeito ou do outro. Então, peça a Deus, busque a Deus, você e eu dependemos do Senhor. Esse é o conceito geral. Mas esse conceito também se aplica ao casamento, à nossa vida. Todos nós temos duas vertentes aqui no texto. Um é edificação e outro é proteção. Né? Estamos edificando a casa e estamos protegendo a nossa casa. São duas coisas que todos nós damos valor. Veja, ambas dependem também de Deus. O que é a edificação da nossa casa? Se você é um adolescente, um jovem, você deve estar pensando que em algum momento você terá que edificar a sua casa. Mas quando a gente pensa em edificar a casa, normalmente nós estamos pensando no lar, né? Esposa, marido, filhos ali, então essa é a casa. Mas a primeira casa que Deus quer edificar é a sua vida, né? Você não edifica a sua vida sem Deus. Você não vai longe sem Deus. Cuidado, jovem, recreia-te nos dias da tua mocidade, mas não te esqueça, né, que Deus te pedirá contas. Você não vai longe sem Deus. O texto está dizendo que para edificar a sua vida como um todo, porque o lar é, na verdade, vidas edificadas, né? Quando há vidas edificadas ali, esse lar será edificado. Edificar um lar é uma questão de soma de vidas que estão na presença de Deus.
E quando essas vidas estão na presença de Deus, podemos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Todos ali com o mesmo pensamento. Não é o pai empurrando todo mundo para a igreja, né? Mas são corações que estão indo na direção do Senhor. Isto é edificação. E isto nem você e nem eu podemos fazer em ninguém, nos nossos filhos, nem nas nossas vidas. Nós dependemos completamente do Senhor para isto. Então, adolescentes e jovens, né, que estão aqui pensando na edificação da própria vida, não estão nem pensando em casa, estão pensando no estudo, né? Tem que passar no final do ano, talvez a partir daí algumas ideias. Cuidado para você não querer ser uma caixa de papelão sem fundo, né? Mas cumpra o seu propósito na terra desde já, glorificando a Deus através da sua vida. Isso você faz de forma simples, você acorda de manhã e diz, Senhor, eu quero ser bênção nesse dia, eu quero glorificar o Teu nome. O que eu devo fazer? Como dar testemunho de Ti? Senhor, me protege do mal, porque as duas coisas, né? Edificar e proteger. Senhor, me guarda, né? Como Jesus nos ensinou a orar, né? Livra-nos do mal, livra-me, Senhor, do mal. O mal nos cerca. Nós não temos ideia, né? Assim, física, do que é o mal. A Bíblia chama o mal de principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. O mal nos cerca, gente, uma coisa horrível. Não quero aqui pintar cores, mas a palavra de Deus usa expressões fortes, como o leão, né, que ruge ao nosso derredor, que está procurando destruir a nossa família, que está procurando destruir a nós. Não existe uma destruição de família no sentido de alguém entrar na sua casa ali e querer... Não, ele vai destruindo pessoas, corações em separado, é a sua vida. Se você não proteger a sua vida, você não estará protegendo a vida dos seus filhos. E proteger a sua vida é no sentido espiritual, de que você mantenha a sua fé firme, né? O seu foco no Senhor Jesus Cristo. E quem pode fazer isto? Só o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, será em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, será em vão. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Todas as atividades lícitas, necessárias, importantes, nenhum de nós vai deixar de trabalhar porque Deus nos dá. Não, temos que fazer o que temos que fazer, mas o fazemos no reconhecimento de que é Deus quem dará os frutos, é dele que vem os frutos e a consequência. Mas, se em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós não podemos ser arrogantes, devemos tratar a nossa soberba, e a forma prática de fazê-lo é orando. Um exemplo importante que me vem aqui é dos filhos de Jó, que orava pelos seus... de Jó, né? Que orava pelos seus filhos. Né? Sempre lembrando, será que eles cometeram algum pecado? Quero orar por eles. A segunda medida que devemos perceber no texto é a medida da graça de Deus. O texto fala que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Podemos dizer, né? Ah, se não fosse o Senhor. Quem de nós poderia segurar o filho dentro da igreja? Nós não temos esse poder. Quem de nós poderia sequer segurar o próprio coração dentro da igreja? Não temos esse poder. Isto é algo que vem de Deus. É graça de Deus sobre a nossa vida. Queridos, esse versículo 2, ele nos leva a refletir sobre o quanto Deus é gracioso. Qual de nós teria algum mérito diante do Senhor, né, para sustentar qualquer coisa, exigir nada, absolutamente. Mas Deus é absolutamente gracioso. Deus, ele ama nos presentear. Basta que você olhe o dia a dia. Quantas coisinhas Deus te presenteia todos os dias, né? Só de vir para a igreja andando, sentindo o aroma, não sei se da chuva, percebendo o sol, o calor, nas coisas mínimas, no olfato, né? Através do olfato, do paladar, coisas pequenas que para nós são dia a dia, mas a gente percebe o amor de Deus nessas coisinhas. Mas o texto fala de coisas maiores. E quando isso reflete a sustentação da nossa família, da nossa vida, é importante que a gente saiba que isso vem de Deus. Deus está operando hoje
na sua casa. Se você tem alguma coisa, é porque Deus assim o quis. Deus tem feito essa obra na sua vida. Deus é generoso. Lembre-se lá do Tiago, né? Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá e nada lhes impropera, né? E ser lhe há concedida. Jesus diz, se você, né, tem uma necessidade, você deve pedir ao Pai, e peça mesmo. Batei, né? O texto fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, a ideia é que Deus é generoso, Ele quer nos dar, e o texto fala aqui que Ele o dá enquanto dormem. Perceba a expressão dormem. Quem é que pode dormir hoje? Se você está preocupadíssimo com a sua família, o preocupar-se, existe até um sentido, até um certo ponto, que é necessário. Alguém despreocupado é relaxado. Mas a preocupação que se torna ansiedade, que tira o seu sono, isso não vem de Deus. O texto aqui remete à ideia da confiança no Senhor. Quando você confia em Deus, você descansa. Eu não sei o que será o dia de amanhã, né, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu relacionamento, mas eu quero descansar, aprender a descansar no Senhor. O texto fala, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. É a mesma ideia lá de Mateus 7, quando Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, né, porque Deus sabe do que tendes necessidade. Ou do Salmo, né, que diz que devemos confiar no Senhor, né, confiar nele, e o mais Ele fará. Então, Deus está fazendo, Deus está operando. E aqui é onde está a nossa paz, é saber que Deus está efetivamente trabalhando. Primeiramente, o texto quer chamar a nossa atenção. Eu estou trabalhando, não é você que está trazendo, os frutos não são seus, mas é da minha mão. Mas descansa, porque eu vou continuar fazendo isto. Olha que coisa boa. Quando você lê se o Senhor não edificar, parece até uma ameaça, né? Deus falando assim, olha que eu posso parar de edificar a sua casa. Mas depois, no versículo 2, você percebe que não, ele está dizendo, não, eu vou continuar dando graciosamente, mas eu quero que você reconheça isso. Eu quero que você viva respirando essa dependência de mim, que você me busque em oração, que você agradeça, né, e viva nesse entendimento de que nós efetivamente dependemos do Senhor. Então, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Eu lembro aqui do Salmo de número 4, né, que nos fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Puxa vida, hein? Então, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que texto lindo, que reflete aquele outro que fala como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Gente, isto não tem preço. A nossa sociedade, que eu comecei aqui descrevendo, com tantos divórcios, problemas em família, as pessoas estão vivendo crises homéricas, terríveis, as pessoas não têm paz, querem tirar uma foto no selfie e colocar nas redes, aquilo não é a realidade. Mas eu e você podemos ter paz no nosso coração, podemos descansar e saber que Deus está cuidando. Isto não tem preço. Isto é, para nós, de novo, uma medida de sanidade que literalmente conserva a nossa sanidade. Literalmente abranda o nosso coração e diz assim, calma, né? Não se preocupe, o Rei da Glória está cuidando, Ele ama a sua família como Ele ama todas as famílias, mas Ele está cuidando da sua de uma forma particular. Então você pode dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor continuará edificando a minha casa, protegendo a minha casa, enquanto eu durmo, o Senhor continuará trabalhando. O guarda de Israel não dorme, trabalha. E o guarda de Israel sabe do que temos necessidade. Que Deus assim possa nos abençoar, ajudando-nos a ter esta visão da dependência dEle e que Ele está atuando por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque, de fato,
se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nos protegendo dos inimigos que estão ao nosso redor, nos protegendo da nossa própria, do nosso próprio coração, e fazendo isso através dos meios que o Senhor nos concedeu. Pela Tua Palavra, como está acontecendo aqui, o Teu Espírito agindo em nós, através da igreja, dos irmãos que nos abraçam, que ligam para nós, que procuram orar por nós. Obrigado, Senhor, porque há muitos meios pelos quais o Senhor nos segura, nos protege, demonstra o Teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem edificado as nossas casas. E cremos que isso também se dá através da obediência, que será alvo de outra mensagem. Mas te agradecemos porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus conosco e o Deus dentro do nosso lar. Te louvamos por isso. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.